Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, para que o Senhor venha realmente abrir os nossos corações, nossos ouvidos estejam abertos, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. Amém? Como já tem falado, né? Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem faz todas as coisas. Pai, que os nossos ouvidos nessa manhã estejam abertos, sensíveis para ouvir a sua voz. Que a sua palavra, Senhor, como uma semente, ó Pai, venha, Senhor, atingir a cada coração aqui, Senhor, encontrar terreno fértil. Obrigado, Jesus, fala conosco, usa a minha vida para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós estamos caminhando esse ano debaixo de um tema, uma palavra que Deus deu para nós, e todo ano nós caminhamos debaixo de uma palavra. Já caminhamos debaixo de portas abertas, aceleração, e todo ano que tem uma palavra, eu principalmente agarro essas palavras e começo a declarar ela durante o ano todo. Desde janeiro nós estamos falando sobre restituição, e hoje o tema da minha palavra é restituindo a visão da eternidade. Então, eu quero falar sobre restituição, eu quero falar sobre a visão da eternidade, como caminhar em uma visão eterna. Porque quando nós vemos Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, se Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, antes da queda, o homem, ele era como Deus, a imagem e semelhança, e o homem, tudo que Deus fazia, o homem fazia. E todo dia, na viração do dia, o homem tinha relacionamento com o Pai. O homem tinha relacionamento com Deus. O pastor Márcio tem ministrado sobre se relacionar com Deus, sobre honrar a presença. Nós ministramos agora no retiro sobre a presença. Foi poderoso que Deus fez ali, a manifestação da glória, da presença, jovens incendiados. Porque quando você tem uma aliança, quando você entende que você nasceu de novo, você caminha abaixo agora de uma visão não mais natural, mas sobrenatural, você quer estar perto da presença do Papai. Então, nessa manhã, e a minha oração é que você saia daqui com seus olhos abertos, com uma visão eterna, com a visão da eternidade, aquilo que Jesus já fez por nós lá na cruz do Calvário. Então, esse tema restituição, ele tem ministrado muito na minha vida, porque o Senhor tem restituído realmente, não só coisas materiais, e isso é consequência de uma vida com Deus, mas tem restituído a visão eterna daquilo que nós somos gerados para vivermos. Então, Deus cria o homem, não foi para viver uma vida natural, mas foi para viver uma vida sobrenatural, para desfrutar do jardim do Éden, e ter uma visão eterna. Então, da forma com que Deus enxergava, o homem também enxergava. Então, como nós vamos falar de visão, você vai ver muita coisa aqui sobre visão hoje. E eu quero que você comece a abrir a sua visão. Amém? Então, para falar esse tema, eu quero começar lendo com você, então, Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Se você quiser ler comigo aqui, ou abra aí, anote. Amém? Diz assim: e vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Presta atenção nesse versículo. Abriram-se então os olhos de ambos. Espera aí, então está falando aqui que os olhos de ambos se abriram. Mas se abriram para quê? Porque eles já não enxergavam então, ou eles eram cegos? Não, eles enxergavam, mas a visão deles não era uma visão natural, era uma visão sobrenatural, era uma visão eterna. Eles enxergavam como Deus enxergava, porque eles eram seres, foram criados para serem seres eternos. Porém, na caminhada, no decorrer, eles pecam. A mulher é atraída pelo quê? Pelos olhos. Então tudo começa com uma visão. Repete comigo: visão. Tudo começa com uma visão errada. Então nós sabemos que através de uma imagem, às vezes, ou na maioria das vezes, ou sempre, é gerada em nós, ou na mente, uma crença. E essa crença, ela pode ser uma crença correta ou uma crença errada.
Ali foi uma crença que aos olhos naturais de Eva poderia ser atrativo. Porém, o seu fim, a sua ação, baseado nessa crença e nessa visão, levou ela ao pecado, ao erro, à desobediência. E foi aí que os olhos se abriram então agora para uma visão corrompida, não mais espiritual, não mais uma visão eterna, mas agora uma visão caída, uma visão que se corrompeu. Perdeu-se a glória. A Bíblia vai dizer que eles foram arrancados deste lugar da presença do jardim do Éden, lugar de desfrute, a Bíblia vai dizer no original. Então, quando o homem e a mulher perdem a visão da eternidade, eles começam a caminhar agora para uma visão caída, terrena, uma visão natural. Então, isso nos faz entender que toda vez que eu caminho no natural, é porque eu estou caminhando numa visão corrompida. Porque nós entendemos que quando somos cristãos, tudo passa a ser espiritual. Então, se eles perderam e eles enxergavam o que Deus enxergava, e agora eles passam a ter uma visão então natural, e Provérbios 29:18 vai dizer que aonde não há visão, o povo perece. Então, quando nós olhamos para esse casal, nós entendemos que agora estão cegos espirituais. Como recuperar então a visão que foi perdida no Éden? Como que nós recuperamos essa visão eterna, aonde nós devemos, como cristão, hoje caminharmos? Como? Através do novo nascimento, através da obra consumada na cruz. Então, só através do segundo Adão, que foi fiel e obedeceu até o fim, ele abriu um novo e vivo caminho para este lugar da presença de novo. E aí então começa o processo ou a restituição por completo da nossa visão que foi perdida lá no Éden. Então, em Cristo, em Adão foi perdida a visão, mas em Cristo ele restaura, ele restitui a visão eterna que nós deveríamos estar desde o Éden já caminhando. Então, quando nós entendemos que não tem a ver com coisas ou o que eu devo fazer ou não, mas tem a ver com uma pessoa que é Jesus, que é a presença, que é estando nele aonde eu consigo me mover, agir e viver através de uma visão eterna. E não tem como eu me mover ou agir ou viver se não for nele. Porque tudo vem dele, tudo é por ele. Se eu estou aqui nessa manhã, não é para ter só comunhão com vocês, com a igreja, com o corpo, mas é por causa dele. Nós estamos aqui por causa dele. Porque 2025 anos atrás, ele decidiu morrer por mim, por você, e restituir este lugar. E só através da morte de um inocente, para que esse lugar fosse restaurado de novo, para que essa visão eterna fosse restaurada. Então todos aqueles que nasceram de novo, não caminham mais por uma visão caída. E se você está caminhando, talvez você não nasceu de novo, ou talvez você não abriu seus olhos, e não enxerga ainda Cristo na sua vida. Você até vem o culto, mas às vezes você não consegue viver, experimentar desse lugar, dessa presença, dessa visão eterna que o Senhor nos chamou para vivermos. Então, só existe uma forma de restituir essa visão eterna, que é viver em Cristo, através de Cristo. Então, quando nós estamos em Cristo, e agora entendemos que existe uma visão que eu devo caminhar numa nova natureza, eu entendo que não sou mais eu quem vivo na minha visão caída mais, mas agora eu vivo através de uma nova e viva natureza que é Cristo em mim. Eu não vivo mais na minha ótica natural, mas eu vivo através de uma ótica eterna, a ótica de Cristo, a natureza de Cristo. Então, como Ele é, a Bíblia vai dizer que eu sou. Como Ele enxerga, eu enxergo. Como Ele caminha, eu caminho. Como Ele viveu, eu devo viver. Jesus em nenhum momento ele viveu no natural. Então como que ele conseguiu fazer isso? E muitos jovens, muitas pessoas falam: pastor, como que eu vivo uma vida no sobrenatural? Como que eu vivo na graça? Porque eu lido muito com a minha natureza ainda. Número 1 é identidade. Jesus sabia que ele era amado. Jesus sabia que ele era filho amado. E no seu batismo,
O céu se abre e o pai fala assim: esse é o meu filho, quem eu me comprazo. E o segundo ponto é João 5,19, que diz: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Presta atenção, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que ele enxerga, aquilo que ele vê. Primeiro você entende que você tem uma identidade em Cristo, e agora através dessa nova identidade em Cristo, nós caminhamos através de uma nova vida, uma nova natureza, e eu vou fazer aquilo que eu vejo o quê? O Pai fazer. Só que como eu vou fazer aquilo que o Pai faz, sendo que eu nem converso com Ele, sendo que eu não tenho relacionamento, sendo que eu não honro a presença, sendo que eu não passo tempo com Ele, sendo que eu nem sei quem Ele é direito, eu nem sei do que Ele gosta, eu nem sei o que Ele pede, ou o que Ele está pedindo para a igreja, para nós fazermos, porque eu caminho muito numa visão natural. Mas a partir da hora que os nossos olhos se abrem para a eternidade, para as coisas espirituais, para aquilo que o Senhor quer revelar a nós, filhos maduros, eu começo a caminhar debaixo de uma visão eterna, e tudo que eu gero, eu já não gero mais numa natureza caída, mas agora são frutos eternos, são frutos que vão gerar para a eternidade, porque foi para isso que o Senhor nos criou, para vivermos uma visão eterna. O Senhor não nos criou para vivermos uma visão natural, porque no natural 2 mais 2 é 4, mas na visão, na ótica de Deus, 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão. Na ótica de Deus, quando você olha para Moisés, é apenas um bebê inofensivo, jogado no rio abandonado, mas aos olhos de Deus, é um libertador de uma nação inteira, é um homem que vai ter encontro com o Senhor face a face, é um homem que viu a sarça queimando ali e não se consumia, que teve um encontro com o próprio Deus. Mas aos olhos naturais é apenas um homem gago. Mas quando eu começo a enxergar na ótica de Deus, as coisas começam a mudar na minha vida. Deus não nos chamou para caminharmos numa ótica natural caída nessa terra. Nós precisamos parar de ser naturais, porque o Evangelho é loucura para aqueles que crêem. É a loucura para aqueles que não crê, e é o poder de Deus para aqueles que crê. Corrigindo, aleluia. Come on, help me. Mas olha só, essa palavra em João 5,19, que fala que Jesus fazia o que ele viu o Pai fazer, esse verbo ver, no original é beplo, que vem da raiz discernir e estar possuído de visão. Então Jesus, ele estava o tempo todo possuído de uma visão eterna. Quando nós estamos em Cristo, nós precisamos caminhar de uma visão 24 horas eterna, daquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Então Jesus está mostrando aqui uma forma, o propósito, porque ele só faz o que ele vê o Pai fazer, porque ele contemplava o Pai, ele tinha comunhão com o Pai, ele sabia a sua identidade e ele sabia o seu propósito. Então você percebe que tudo aqui tem a ver com a forma com que nós enxergamos, ou com que ele enxergava. A visão de Cristo estava sempre na eternidade, sempre no Pai. Então, se eu preciso caminhar numa visão eterna, a falta de visão, então, leva o homem a viver uma vida corrompida, uma vida fora do padrão do que fomos criados para vivermos. Uma vida sem propósito é uma vida sem visão, e uma vida sem visão é uma vida sem propósito. Quando eu caminho sem uma visão de quem eu sou, do que eu fui criado para viver e para que eu fui criado para viver, e o para que é muito simples, é para ter relacionamento. Você não foi criado para fazer coisas para Deus. Primeiro Deus te criou para se relacionar com Ele, mas por causa do pecado veio então a lei que nos ensina que eu tenho que fazer primeiro para depois eu me relacionar. Não, e no Éden era diferente. No Éden eu me relacionava para depois eu gerar.
para depois eu fazer. Por isso nós falamos que nós somos uma igreja não do fazer, mas do gerar, porque aqui nós queremos que você tenha um encontro com Ele, que você conheça a sua identidade, que gere em você um propósito de relacionamento íntimo com o Pai. E eu quero então trazer um exemplo para vocês aqui sobre uma mulher que estava cega, vivendo debaixo de condenação, rejeitada pela sociedade. Está lá em João capítulo 4, versículo 8. Eu quero decorrer o resto da mensagem em cima dessa história. Eu quero ser rápido aqui para poder dar tempo e a gente orar no final. Aleluia. Jesus está aqui, amém. Aleluia. Você percebe isso no seu espírito? Aleluia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus disse-lhe, pois a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é muito fundo, onde pois tem a água viva? Percebe que essa mulher ainda está com uma visão caída, natural. Ela não percebeu que em frente dela estava a solução dos problemas da vida dela. Porque quando nós caminhamos no natural, nós não conseguimos ver o sobrenatural. Essa mulher, quando começa essa conversa com Jesus, Jesus quer oferecer a ela algo sobrenatural, algo espiritual, mas ela está ali por algo natural, por algo que saciava a sede dela momentâneo. Então, visão natural, ela não enxergava o poço espiritual que estava na frente dela, que uma vez que ela bebesse dessa água, nunca mais ela ia ter sede. E aí ela continua ali no versículo 12: és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus começa a falar com ela sobre coisas eternas. Só que só entende sobre coisas eternas quem caminha numa visão de eternidade. No natural não tem como Deus nos revelar aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual. O Senhor só vai trazer revelação a nós quando nós se posicionarmos no lugar da presença, quando nós entendermos nossa identidade de filhos, aonde nós temos agora uma mentalidade de Cristo, não mais uma mentalidade caída, mas uma mentalidade aonde eu consigo enxergar o sobrenatural, porque na natural eu só vejo até essa parede, mas no sobrenatural eu já consigo enxergar além dessa parede, porque eu não caminho mais por vista humana, mas eu caminho por aquilo que eu já vejo não na minha natureza caída, mas em Cristo que habita em mim agora. Quando você entende isso, acende algo dentro de você, eu não sei, mas eu fico queimando, falo: Deus, let's go, eu quero fazer algo, eu quero me mover no eterno, eu quero me mover naquilo que é espiritual. Chega de viver uma vida medíocre, no raso. O Senhor nos chamou para ir para o profundo, para termos uma vida de intimidade com Ele. Chega de mediocridade. O Senhor quer de nós intimidade, relacionamento, porque Ele está falando para essa mulher: se você me conhecesse, você não me pediria mais coisas naturais, você ia pedir para mim uma água que você não está entendendo, é algo eterno. Os seus olhos vão se abrir daqui a pouco, você vai entender, para você ver que através de você uma cidade vai ser alcançada. Jesus já enxergava aquela mulher no eterno, só que ela só se enxergava naquele momento, no natural. Você entende que a ótica de Deus, de Cristo, é diferente. Jesus queria mostrar para ela algo eterno, mas ela estava ainda presa no natural. Não, me dá aqui essa água que eu não quero mais voltar nesse poço. Jesus falou: não, eu vou gerar um poço dentro de você. Vai existir algo que vai fluir 24 horas. Chega de ficar vindo aqui por causa de coisas naturais. Chega de ficar vindo à igreja por causa de bênção. Evangelho não tem a ver com bênçãos. Evangelho não tem a ver com coisas
naturais. Evangelho tem a ver com uma pessoa, que é Jesus Cristo. É Ele. Evangelho não é um meio de eu ter uma vida confortável melhor. Evangelho é uma forma de eu morrer para mim mesmo e agora viver uma nova vida em Cristo através de uma ótica eterna. Foi para isso que Jesus nos chamou. E talvez isso vai te custar tudo. Talvez vai custar o seu conforto. Talvez vai custar aquilo que você tem mais de precioso, para que a gente possa viver uma vida de propósito, que vale a pena viver. Aleluia, aleluia, aleluia. No versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os olhos dela começam a se abrir. Você percebe? O olho dela começou a se abrir. Eu vejo que então você é profeta. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque ela começa a ver algo sobrenatural. E qual é a função de um profeta? A função de um profeta é enxergar o que Deus está vendo e falar o que Deus está falando. Ou seja, o profeta é alguém que tem os olhos espirituais, os olhos eternos, abertos para perceber a vontade de Deus e a boca disponível para anunciar a vontade do Pai. Então ela começa a perceber que Jesus era um profeta, mas Jesus não queria só se revelar a ela como um profeta. Jesus vai se revelar a ela como o Cristo, o Messias. Ele vai se revelar a ela como o eu sou. Você lembra quando Moisés fala assim: o que eu vou falar para Faraó? Sua cara só chega e fala assim que o eu sou te mandou aqui. Aleluia. Então, essa mulher, até um certo momento, ela ainda está com a sua visão limitada. Mas Jesus já enxergava ela uma bomba nas mãos do Pai. Aqui tem uma bomba aqui, ó. Rodolfinho, uma bomba, o evangelista, cheio, transbordando. Ele falou assim: cara, as minhas pernas estão queimando. Ele estava aqui do meu lado. Eu não sei a presença, eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar quieto. Eu falei: essa bomba vai explodir daqui a pouco do meu lado aqui. Aleluia. E no versículo 20, ela começa a falar assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, que não conheceis, porque o verbo saber no inglês tem 2 significados: saber e conhecer. Então Jesus está falando: vocês adoram o que vocês não conhecem, porque é isso que a lei faz. Deixa eu ficar quieto aqui, vamos voltar, senão eu vou entrar em outro assunto. Sabemos porque, eu já até me perdi. Vós adorais o que vocês não sabem, mas nós, está falando assim, em que nós verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Eu pulei aqui: vós adorais o que não sabeis, me achei. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nós anunciará tudo. Aí vem Jesus e revela a ela e abre os olhos dela. É aí que os olhos dela se abrem. Jesus fala assim: eu sou. E esse eu sou abre os olhos dela. Esse eu sou traz para ela uma visão eterna agora de quem Cristo era. E Jesus fala assim: eu sou o que fala contigo.
E aí, acaba ali. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, depois que os olhos dela se abriu, e foi à cidade. Disse-lhe aqueles homens daquela cidade: vinde e vede. Esse verbo no original é o mesmo que Jesus está usando lá, que ele vê o Pai fazer. Vinde e vede. Um homem que falou tudo a meu respeito, que disse: tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Aleluia. Essa mulher, ela estava cega, ela não enxergava. E esse verbo que Jesus usa ali: se você conhecesse quem está falando comigo, quem está falando com você, se você conhecesse o dom de Deus e quem fala com você. Esse verbo conhecer no original grego é eido ou oida, que tem a ver com perceber com os olhos, ou voltar os olhos. Então Jesus está falando para ela assim: se você voltasse os olhos para quem está falando com você, sua vida vai ser mudada. Então, eu não sei você, mas talvez já aconteceu com você, de você estar diante de algo tão valioso, mas você não percebe que aquilo é tão valioso. Ou às vezes a gente pode estar cara a cara com aquilo que vai mudar ou transformar a nossa vida, mas nós não percebemos. E às vezes nós viemos de domingo a domingo, de célula em célula, e ok, é bom estar aqui, é maravilhoso. Nós somos chamados para vivermos uma vida em comunidade, igreja, família, corpo de Cristo, membro. Você precisa estar conectado um no outro, isso é importante. Mas não é só estarmos aqui de corpo presente, mas é através de um relacionamento com o Pai e com os nossos irmãos. Então, essa mulher que nós acabamos de ler foi uma mulher cheia de histórias frustradas, rejeitada, com escolhas confusas. Ela saiu num dia, num domingo qualquer talvez, ou durante a semana, para uma sexta-feira, não sei, para poder tirar água, uma água natural. E ela dá de cara com Jesus e acaba, do nada, começando a ter uma conversa ali de teologia com o próprio Deus. E eu não sei, talvez você saiu de casa hoje atrás de se sentir melhor, ou uma palavra que vai mudar o seu dia amanhã. Mas deixa eu te falar, o Senhor quer abrir os seus olhos nessa manhã, para que você possa enxergar o seu amanhã da forma com que Deus já enxergou, para que você possa ver aquele problema que você está enfrentando, não de uma ótica natural, mas de uma forma sobrenatural. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas dificuldades, os seus gigantes, mas Davi, quando ele chega diante de Golias, um exército inteiro estava morrendo de medo daquele gigante. Mas quando você chega diante do teu gigante, você tem os olhos da eternidade, você não vê o gigante, você vê o Deus que você serve, que é o Deus, o Deus dos exércitos, aquele que faz todas as coisas, aquele que já derrotou todos os nossos inimigos lá na cruz. E você já não caminha mais de uma vida de derrota, porque você sabe que quem vence os seus gigantes é Cristo. Então, quando você tem uma ótica espiritual da eternidade, você caminha no descanso, porque você sabe que através da obra da cruz existe descanso, existe vitória, existe uma visão restaurada, existe restituição em todas as áreas das nossas vidas. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei qual é a aflição, mas deixa eu te falar uma coisa: pare de olhar no natural, comece a enxergar aquilo que Jesus, que o Senhor, que o próprio Deus já fez, já enxergou ao seu respeito. Aleluia. Então o evangelho, ele não tem a ver com coisas, mas tem a ver com Jesus. Aleluia. Lucas 24, 30 e 31. Eu não passei esse versículo, mas está aqui, ou eu passei. Fala quando os olhos dos discípulos se abriram na comunhão do partir do pão. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhe deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Visão espiritual, ela é restaurada em Cristo, especialmente quando há comunhão com Ele e revelação de quem Ele é. E sabe o que Jesus mais queria
dessa mulher não era saciar a sede dela. Jesus queria que ela tivesse a revelação de quem Ele era. Porque o que ia mudar a vida dessa mulher é quando ela entendesse e os seus olhos abrissem para quem Ele era: o Cristo, o Salvador, o Messias. Aquele que na cruz do Calvário já olhava para mim e para você e falava: cara, eu já tenho tudo pronto, por que você está desesperado? Já está consumado, descansa. O vento vai vir, mas Jesus está no barquinho dormindo. Por quê? Porque na visão dele, ele vai acalmar esse vento. Porque na nossa visão, a gente olha para a tempestade, mas Deus estava olhando para Jesus, estava no barquinho. Se Jesus está em você, descansa. Se você nasceu de novo e você agora caminha para uma visão realmente uma nova natureza, descansa no Senhor. O Senhor vai fazer acontecer no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. Para de querer fazer do seu jeito, da sua hora e da sua forma. Então o que Jesus queria era que essa mulher tivesse uma revelação de quem Ele era. Quando os nossos olhos se abrem, são quando nós entendemos quem Cristo é. Foi isso que aconteceu com Pedro. Quando Jesus perguntou para os discípulos: quem dizem que eu sou? Aí eles falam: uns dizem que você é um profeta. E vocês? Pedro tem uma revelação ali. E Jesus fala: não foi carne ou sangue que te revelou isso, foi o próprio Pai. Você é o Filho, Pedro fala, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Quando nós estivermos disponíveis para ouvir a voz do Senhor, nós vamos ter revelação de quem Cristo é. Então, meu irmão, o nosso maior problema nesses dias tem sido falta de visão. O nosso maior problema é que o tempo todo nós viemos à presença de Deus para pedir coisas naturais, terrenas, momentâneas. Pai, me dá uma casa, me dá um carro. Sendo que Jesus quer se revelar a você para coisas eternas. Porque tudo isso é muito bom, mas é passageiro. Não vale gastar sua vida às vezes toda para conquistar coisas e perder às vezes de cumprir o propósito eterno que o Senhor tem para nós. Então, nessa manhã o Senhor está restituindo a visão eterna em nós. Vivemos uma geração que quer sair do Egito, mas não quer passar pelo deserto. Eles querem ir direto para a terra prometida. Mas é no deserto que o Senhor quer se revelar a nós. É no deserto que o Senhor quer se encontrar conosco face a face. É no deserto que o Senhor quer que nós o conhecemos, experimentemos dele. Porque se nós formos direto para a terra prometida, e existe essa terra, nós desfrutamos dela, que é Cristo em nós. Se nós formos direto para isso, para uma terra prometida, nós só vamos lá por causa de coisas, porque lá tem uma vida melhor. E evangelho não tem a ver com isso. Evangelho é presença, é relacionamento com o Pai. Aleluia, que nessa manhã o Senhor abre os nossos olhos. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. Ele diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmão, o inimigo, ele está tentando cegar, ele está tentando cegar o nosso entendimento. Está falando que o Deus dessa era, o Deus desse século, cegou o entendimento dos descrentes. Você sabe de uma coisa? O diabo, as trevas, não está preocupado com o carro que você está dirigindo. O inimigo não está preocupado se a sua conta está cheia ou não. O inimigo não está preocupado se os seus negócios vão bem ou não. O inimigo, ele está preocupado, ele está trabalhando para te distrair e te cegar, para que você não enxergue o que você tem dentro de você. Sabe por que as trevas lutam tanto para nos tirar deste lugar onde foi perdido, que é a presença? É porque uma vez que você entende
o que você carrega, uma fonte que sacia outras pessoas, que manifesta o reino, que traz cura, que traz libertação. Quando você entende isso, você vira uma arma altamente perigosa para o sistema desse mundo. Então o inimigo está trabalhando para te distrair, para que você foque em você mesmo, nos seus problemas. Pare de focar nos seus problemas. Olha para Jesus. Caminhar no natural é viver uma cegueira constante. Essa mulher estava ali, mas não sabia com quem estava falando. E sabe o que Jesus está falando essa manhã? Ah, se você soubesse. Ah, se você enxergasse aquilo que eu já preparei para você antes da fundação do mundo. Ah, se você soubesse quem fala com você, quem está aqui, você ia parar de ficar se debatendo por coisas bobas. Você parar de ficar se preocupando, porque você conhece quem te chamou, quem te guarda, quem é o Senhor da sua vida, quem te sustenta. Se você conhecesse o Senhor de verdade, Jesus está falando para essa mulher, você não ia mais ficar pedindo coisas, você só ia desfrutar de uma fonte eterna. Aleluia, aleluia. Sabe o que aconteceu com essa mulher? O versículo 39 e o versículo 42 de João 4, versículo 39 e até o 42, se você puder. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E dizia a mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Essa mulher, ela era rejeitada pelo seu passado, e de uma mulher rejeitada ela passou a ser agora uma missionária, uma evangelista. Ela ganhou uma cidade inteira para Jesus. A pergunta então nessa manhã é: será que nós conhecemos realmente quem está falando conosco nessa manhã? Será que nós realmente sabemos e conhecemos o dom de Deus que está em nós, que é Cristo em nós? É a esperança da glória para a manifestação do poder dele através de nós nessa terra. Deus está em procura dos filhos maduros que possam manifestar o reino. Mas isso vai depender da forma com que você se enxerga, porque se você se enxerga de uma forma natural, você nunca vai ser capaz de viver o sobrenatural. E a falta de conhecer quem ele é nos leva a uma cegueira. Jesus fala que a falta de conhecimento levou eles ao erro. Vocês erram por falta de conhecimento. E esse conhecimento é o conhecimento de quem Cristo é. Então, conhecer a Jesus exige de nós, que o pastor Márcio tem pregado esses dias: reverência, intimidade, renúncia, relacionamento. Conhecer a Jesus vai custar tudo da sua vida. E eu já falei isso. Você vai ter que passar pela cruz, e tudo que foi gerado antes da cruz, você vai perder. Mas depois da cruz, você vai se encontrar com uma pessoa, que é Cristo. E depois só tem uma coisa que vai importar para você: conhecer a Cristo. Depois da cruz, você só vai desejar uma coisa: passar tempo com Jesus, conhecer e ter revelação das coisas eternas, porque nada mais importa quando você tem uma verdadeira revelação de quem ele é. Eu quero ler, já estou finalizando, Filipenses capítulo 3, versículo 8. Paulo faz uma declaração poderosa aqui. Ele fala assim: eu vou ler na minha versão, está um pouco diferente dessa, mas se você quiser acompanhar nessa, it's ok. Diz assim: sim, todas as outras coisas são insignificantes se comparadas com o ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Já não conto com minha própria justiça, que vem da obediência à lei,
mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Quando você tem um encontro com Jesus de verdade, como Paulo teve no caminho de Damasco, e os olhos dele, ele ficou cego, depois os olhos dele se abrem, mas se abrem para uma visão agora eterna, e nunca mais ele volta a caminhar debaixo de lei. E ele era mestre na lei, ele poderia falar, ele era irrepreensível. Então ele entende que não tem mais a ver com a justiça própria dele, da lei, que vem da lei, mas agora vem de uma justiça que é através da fé. Então não é sobre o que eu faço, mas é sobre o que ele fez lá na cruz. É sobre os olhos eternos de Cristo. É sobre uma visão totalmente diferente de uma visão natural. É por isso que a galera acha que a gente é maluco. É por isso que o povo lá fora não entende às vezes. Cara, você é crente, você é igual aqueles caras malucos. É porque você não experimentou dessa água. Que uma vez que você beber dessa água, meu amigo, maconha, cocaína, vape, nada disso satisfaz mais. Só uma coisa eu persigo, é Ele, conhecer Ele, estar com Ele, ser achado nele. E Paulo está falando assim: quero conhecer a Cristo, experimentar o grande poder que o ressuscitou. Olha o desejo do coração de Paulo. Eu quero conhecer Ele, experimentar o grande poder que ressuscitou Ele dos mortos. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte. Paulo diz então aqui, que tudo perde o valor diante de um só objetivo: ser achado em Cristo e conhecê-lo profundamente. Que nessa manhã o Senhor gere em nós o desejo de conhecer a Ele. Que nessa manhã o Senhor abra os seus olhos para que você possa, numa ótica não natural, mas uma ótica eterna, enxergar aquilo que Ele já está enxergando para essa cidade, para essas escolas, para essa geração que está perdida lá fora, cega, indo para o inferno. Mas nós temos a solução, que é Cristo em nós. E a natureza, ela anseia pela manifestação dos filhos maduros, os filhos que entendem que há uma identidade, há algo em nós que essa galera precisa. Nós carregamos uma fonte que está jorrando, e Paulo está entendendo, ele entendeu isso. Deixa eu te falar, nós estamos vivendo os últimos dias. E que nesses últimos dias possamos ter esse desejo, que os nossos olhos se abram e que o nosso maior desejo seja Cristo em nós, ser manifesto, que eu possa conhecê-lo para que outras pessoas o conheçam através da minha vida. Oséias capítulo 4 e 6 diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Você só vai ser destruído o dia que você não quiser conhecer aquilo que Jesus fez por nós. Jesus diz em Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, não tem como você ter conhecimento do que é espiritual, uma ótica natural. Nós precisamos desse encontro com Jesus. Como enxergar então com os olhos espirituais? João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é uma pessoa, é Jesus. Quando você conhece Jesus, a sua natureza muda. Quando você conhece Jesus, você quer correr lá onde você era rejeitado e falar: cara, eu conheci alguém que mudou a minha vida. O seu testemunho vai atrair pessoas, porque as pessoas te viam de uma forma, agora estão te enxergando de uma forma totalmente diferente. Não era o Rodolfinho que vivia na balada, que fumava, que bebia. Quantas vezes, Rodolfinho? Quantas noites? O que aconteceu? Está chapando por Jesus agora. Já ganhou quantas vidas para Jesus? Virou uma bomba, um missionário, porque quem olhava ele de uma forma natural, jamais ia imaginar que hoje ele estaria aqui casado com uma filha, vivendo o plano eterno do Senhor para a vida dele. Aleluia. Porque não tem a ver com coisas naturais, não tem a ver com a minha força, não sou eu que faço, não sou eu que convenço você de pecado ou não, é o Espírito Santo, é o Senhor, mas você precisa querer ter um encontro com Ele. E nessa manhã eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você
nessa manhã, com os olhos da fé, com os olhos da eternidade, você vai agir por fé, você vai caminhar por fé, você não vai mais caminhar numa visão natural. Chega de naturalidade, porque nós não somos seres naturais, nós não somos seres dessa terra, nós somos seres sobrenaturais, nós somos seres eternos, porque nós somos gerados em Cristo agora, com uma visão da eternidade. E antes de eu finalizar, 2 Reis 6, isso aqui, essa é uma passagem que me chama muita atenção e mexe muito comigo. 2 Reis 6, versículo 8, essa história todos vocês devem conhecer. Eu vou ler o versículo 8, depois vou pular para o 14 para resumir, mas diz assim: e o rei da Síria fazia guerra a Israel. Aí no versículo 14, eles estavam atrás de Eliseu, eles queriam matar o profeta, eles queriam matar Eliseu. Então enviou para lá cavalos, o rei mandou uma galera, cavalos, carros, um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço, o servo do homem, Eliseu, o homem de Deus, está falando aqui, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas. Eliseu não caminhava numa visão natural. Eliseu já conseguia enxergar numa visão eterna. E essa é a diferença de servo para filho, porque filho tem relacionamento com o pai, filho senta na mesa, filho tem comunhão, filho tem intimidade, filho tem visão eterna, filho, o pai revela as coisas eternas. Servo não, servo precisa ter um encontro com Jesus. Mas olha só, não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui, mas vamos voltar aqui. O servo de Eliseu estava no natural, cara. Ele olha o exército da Síria, ele se desespera, e ele fala: meu Deus, nós vamos, acabou, não tem como vencer um exército inteiro com cavalos e carruagens, como que nós vamos vencer? Eliseu fala assim: hey, relax, don't worry, relaxa. Eliseu fala: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu não sei qual é a luta, qual é o inimigo que você tem enfrentado, mas se você estiver como servo no natural, você não vai conseguir enxergar o que Deus está preparando para você. Eu quero chamar só os que têm causas impossíveis aqui na frente. Nós vamos orar, a liderança está aqui, nós vamos orar. Você tem uma causa impossível, talvez aos seus olhos naturais parece ser impossível, mas deixa eu te falar uma coisa. Através da fé de um Deus que pode todas as coisas, tudo pode se reverter. Eu não sei se é documentação, eu não sei se é um processo, eu não sei se é uma doença, eu não sei o que é, mas eu quero que você saia do seu lugar, nós vamos orar. E eu quero orar com você, a liderança está aqui, nós vamos orar com vocês. E não vem aqui numa visão natural, e se você chegar aqui numa visão natural, você vai abrir os seus olhos para que você possa enxergar. E essa é a oração que eu vou fazer, para que o Senhor enxergue, para que você enxergue aquilo que Deus já está enxergando nessa situação. Talvez você esteja desesperado aqui hoje, achando que é o fim. Talvez você está com medo por causa da imigração que está pegando todo mundo. Nós não vivemos pelo que nós vemos ou ouvimos, vivemos pelo aquilo que nós cremos. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporárias, e as que não se veem são eternas. Que o Senhor abra os seus olhos nessa manhã. Que o Senhor abra os seus olhos espirituais. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, antes de nós orarmos, eu preciso compartilhar isso com você. Em Gênesis 6, você vê Noé.
Um homem construindo um barco gigante sem sentido na visão natural, mas na visão espiritual era um justo salvando sua família e preservando a humanidade. Eliseu e seu servo, o servo só via no natural, mas Eliseu já tinha visto que Deus tinha preparado um exército celestial para proteger eles. Moisés, quando você olha para ele, apenas um bebê inocente, mas Deus já enxergava na ótica sobrenatural um libertador. Jesus, 5 pães e os peixinhos, era impossível alimentar a multidão, mas na ótica do Senhor, aquilo que é impossível para você é possível para o Senhor. Quando você olha para aqueles 3 jovens na fornalha, você fala: acabou, esses caras não vão sobreviver. Mas quando Jesus está com você, você pode passar por qualquer situação. Quem te guarda é o Deus da fornalha. Pedro, ele anda sobre o mar. No natural é um homem afundando em meio ao mar, mas no sobrenatural é um discípulo ousado que decidiu crer e pisar no impossível. Quando você olha para a mulher samaritana, uma mulher rejeitada, pecadora, mas quando Deus olha para ela, vê uma missionária que evangelizou a sua cidade inteira. Quando você olha para Lázaro, morto depois de 4 dias, era impossível. A própria irmã falou: como que ele vai ressuscitar? Deus fala: se você crer, você verá a glória de Deus. Quando você olha para Jesus na cruz, numa visão natural, você vê um homem condenado, ensanguentado e derrotado. Mas quando Deus olha para baixo, Ele vê o Filho, o Salvador, o Cordeiro, que foi morto e reviveu no 3º dia. O diabo achou que tinha vencido ele na cruz, mas uma ótica sobrenatural, uma ótica eterna, Jesus já enxergava eu e você aqui hoje, sendo liberto, salvo e restituído para a glória de Deus. Feche os seus olhos. Aleluia. Enquanto eles vão adorar, eu quero que você comece a gerar no seu coração olhos enxergando aquilo que o Senhor já enxerga a seu respeito. Yes. Abre os nossos olhos nessa manhã. Possamos ter o desejo de conhecer Jesus, a fonte da vida que o Senhor é a nossa fonte. És o dom de Deus, onisciente, Salvador. Yes. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que vive em mim. És o dom de Deus, o Messias. Abre os nossos olhos nessa manhã, Senhor. Abre, Senhor, os olhos para que possamos ver aquilo que o Senhor já está vendo. Que nessa manhã, Pai, tudo aquilo que parecia confusão vai se tornar em um propósito. Tudo aquilo que parecia em uma dor vai se tornar em uma cura. Nessa manhã, Pai, aquela mãe que está com seu filho afastado, ela já vai ver com os olhos da fé o seu filho aqui se rendendo. Aquela família que está com casamento, talvez com situações impossíveis, causas impossíveis do natural, mas o Senhor já está restaurando esse casamento. O Senhor já está restaurando essa casa, essa família. Talvez no natural você só vê problema dentro da sua casa, mas no sobrenatural, numa visão eterna, o Senhor já vê a sua casa e os seus celeiros fartos, a sua casa estabelecida em Cristo, vivendo uma unidade de um propósito eterno para o Senhor. Não precisarei aqui. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Que o Senhor está abrindo olhos aqui, Senhor. Corações de pedra estão se tornando um coração de carne. Aquilo que
que parece ser impossível para você, para Deus é possível. Fonte da vida que me encontrou. Obrigado, Jesus. Tu és a nossa És o fonte. dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Pai, nós queremos A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Pra te beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Pois tu és. Ora com quem está do seu lado aí. Se você não veio aqui, ora com essa pessoa. Pai, nós oramos essa manhã para que nós possamos, a Deus, ter os olhos nessa manhã aberto para aquilo que o Senhor já está enxergando. Seja qual for a situação, seja qual for o problema, o tamanho do exército que estamos enfrentando, nós sabemos que o Senhor já preparou uma saída. O Senhor preparou já para nós, ó Pai, a solução. Existem portas abertas onde nós vamos entrar por elas e nós vamos experimentar da bondade e do favor, da glória de Cristo em nós. Em nome de Jesus, eu declaro que os seus olhos sejam abertos agora. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a dor no seu corpo, toda doença vai embora agora, em nome de Jesus. Nós não te aceitamos porque de dentro de nós flui um rio de águas vivas. Em nome de Jesus, seja curado, que os seus olhos se abram nesses dias, que você possa se enxergar como Deus já te enxerga, um filho amado, escolhido. O Senhor te escolheu para viver grandes coisas, coisas eternas. Não pare no natural, não se limite à lógica. Veja com os olhos da fé como o Senhor enxerga. Nós podemos também enxergar. Como o Senhor vê, nós também podemos ver. Então já veja os seus problemas sendo solucionados. Aquela causa impossível, o Senhor vai fazer possível. Você vai testemunhar como essa mulher samaritana testemunhou. E através do seu testemunho, vidas vão ser alcançadas, cidades vão ser transformadas, escolas vão ser edificadas através da sua vida. Sua casa vai ser fortalecida em Cristo, numa nova identidade de filho amados. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela sua presença. Obrigado, o Senhor nos leva a te conhecer cada dia mais, Jesus. Temos revelação de quem tu és. Aleluia. Existe alguém que nunca aceitou a Cristo, quer aceitar Jesus nessa manhã, quer entregar a sua vida? Se existe alguém que quer beber dessa água e nunca mais ter sede, levanta a sua mão. Alguém vai orar com você. Existe alguém que queira aceitar Cristo, entregar? Só há uma forma de você ter olhos espirituais, através de um novo nascimento, crendo na obra consumada. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos finalizar, mas antes de eu finalizar, irmãos, não saia ainda. Temos um vídeo rapidinho para vocês. Depois desse vídeo eu quero só falar algo e nós já vamos finalizar o culto. Então senta
com os olhos espirituais, não numa visão natural mas uma visão espiritual, eternos. Somos seres eternos, amém? Aleluia.